Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta segunda-feira. E o projeto da LOA 2020, a Lei Orçamentária Anual, já está em tramitação na Câmara. A matéria que apresenta a previsão do orçamento de São José dos Campos para o ano que vem, agora será analisada pelos vereadores que ainda podem propor emendas. De acordo com o projeto, o orçamento do nosso município para 2020 será de 2,6 bilhões de reais. Após a leitura do projeto em plenário, a proposta que apresenta o orçamento de São José dos Campos para 2020 já se encontra em condições de ser analisada pelos vereadores. A partir de agora, abre-se prazo para a apresentação de emendas, tanto por parte das comissões quanto dos parlamentares, e também prazo para a emissão de pareceres, que podem ser contrários ou favoráveis. De acordo com a legislação, a Câmara tem até a última sessão do ano para votar a matéria, que define uma prévia da arrecadação do dinheiro dos nossos impostos e a forma de como essa verba será investida e distribuída na cidade. E segundo o projeto da LOA 2020, a previsão do orçamento de São José dos Campos para o ano que vem ficou em torno de 2 bilhões e 681 milhões de reais, valor 5,58% maior que o apresentado na Lei Orçamentária Anual de 2019, fixado em 2 bilhões e 539 milhões de reais. As áreas que irão receber os maiores aportes são saúde, com equivalente a 787 milhões de reais, e educação, com a verba de 698 milhões. Ainda estão entre as maiores fatias do orçamento as secretarias de manutenção da cidade e de gestão habitacional e obras. Para poder ser votado, o projeto ainda precisa ser analisado pelas comissões de Economia e Finanças e a de Justiça, que têm um prazo de 30 dias a partir da leitura para emitirem pareceres. A aprovação do orçamento depende da maioria simples dos votos entre os vereadores presentes. Início de semana é sempre uma boa hora para a gente falar de emprego, né? Então fique de olho na nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho disponíveis no PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para ajudante de açougue, auxiliar de comércio, cabeleireiro, confeiteiro, costureira, eletricista de veículos automotores, jardineiro, oficial de manutenção predial, operador de estação de tratamento, promotor de vendas, representante comercial, soldador, vendedor de consórcios e vendedor pracista. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. O incêndio que atingiu um dos reservatórios da Revap, a refinaria Henrique Lage, repercutiu na Câmara de São José. Preocupados com as consequências do acidente e os possíveis riscos para a população, os vereadores apresentaram moções e requerimentos cobrando maior fiscalização por parte da empresa. Os parlamentares ainda pretendem se reunir com representantes da refinaria para discutir medidas de segurança. Os detalhes na reportagem. Essas fotos, apresentadas pelos vereadores em plenário, foram tiradas durante o incêndio que atingiu um reservatório de contenção da refinaria Henrique Lage, a Revap. O acidente assustou moradores e serviu de alerta para as autoridades e também para os parlamentares, que cobraram um posicionamento por parte da Petrobras. Os vereadores ainda aprovaram uma série de requerimentos e moções sobre o tema. Um dos requerimentos aprovados foi de autoria do vereador Wagner Balieiro. O documento solicitava à Petrobras informações detalhadas sobre o ocorrido e possíveis medidas corretivas para evitar riscos futuros. O mau cheiro absurdo que deu ali na região da Vila Industrial, Vista Verde, Tesouro, e eu acredito que até na Zona Norte, porque o vento direcionou para lá, uma coisa assim que é impressionante, o quanto que incomoda todo mundo, né? Além de toda a situação do acidente. Então, é importante ter a explicação todas as vezes que houve situações desse tipo. Esta casa teve vários já requerimentos feitos, a Petrobras normalmente responde, é importante que ela responda e, principalmente, quais as medidas efetivas que serão feitas para evitar esse tipo de situação. Já a vereadora Dulce Rita foi autora de 3 requerimentos e uma moção sobre o assunto. Os requerimentos parabenizavam as equipes do Corpo de Bombeiros, Brigada de Incêndio e Polícia Militar no trabalho de apoio e combate às chamas. Já a moção da vereadora manifestava repúdio à falta de informação por parte da empresa a respeito do incidente.
Eu tenho que lamentar muito o que aconteceu, até como vereadora, pedir desculpa para a população, porque nós, enquanto vereadores, não poderíamos ter deixado que isso acontecesse mais na nossa cidade. Afinal de contas, nós temos que ter um canal aberto de transparência. Tem gente lá na região leste que está com problema respiratório devido ao grande volume da fumaça que eles inalaram, principalmente as crianças. Foi até pedido um socorro emergencial para que desse atendimento para a população. Então, lastimo muito, eu acho que nós temos que chamar aqui a CETESB, a Petrobras, para que venham aqui explicar esse acidente. Quem também abordou o tema por meio da apresentação de 2 moções foi o vereador Sérgio Camargo. Assim como a vereadora Dulce Rita, Sérgio Camargo parabenizou os militares do Corpo de Bombeiros e a Brigada de Incêndio da Revap na contenção das chamas, trabalho que durou cerca de 6 horas. Parabenizar aqui ao Corpo de Bombeiro pela sua atuação lá no incêndio da Revap e também a RINEM. Muitas pessoas não conhecem, mas a RINEM é a Rede Integrada de Emergência que existe no Vale do Paraíba, fundada em 1992, que atua nesses casos de emergência e tem dado um resultado que mostrou aí no caso da Petrobras que o incêndio que poderia durar ali muito mais horas, passar a noite inteira lá, foi solucionado em 6 horas. Entretanto, a falta de informações por parte da Petrobras, como já abordado nos requerimentos e moções aprovados, também motivou o vereador José Dimas a propor um convite à direção da Revap para uma reunião com os parlamentares. O objetivo é buscar esclarecimentos sobre as causas e consequências do acidente. Eu solicito à mesa que gentilmente possa convidar a direção da Petrobras, se assim for do agrado da direção, fazer-nos uma visita, até explicando o ocorrido, um acidente, e também as medidas que foram feitas para sanar. Então, lembrando, bem-vindo à Petrobras, a arrecadação e as explicações para que nós possamos defendê-la, como nós fizemos com outras instituições aqui na nossa cidade. Ainda em plenário, os parlamentares destacaram a importância da Revap para a cidade, mas defenderam que este é um trabalho que necessita fiscalização constante, uma vez que os acidentes podem colocar em risco a saúde e a vida da população. Não havia informações, ninguém da Revap dava satisfação à altura, que a comunidade estava ali toda muito preocupada, né? Afinal, nós temos aí uma refinaria dentro da cidade, né? Então, essa é uma temática muito importante, que inclusive nós temos que trazer para essa Casa de Leis. Então, a gente precisa realmente estar aí trazendo para cá, para essa Casa de Leis, um debate mais aprofundado, trazer pessoas da Revap para cá, da CETESB, para que nós tenhamos aí um acompanhamento transparente dessa situação. Então eu acho que essas empresas aí, elas tinham sim que se responsabilizar por esses prejuízos que elas causam às pessoas, porque a saúde é tudo na nossa vida, né? Tudo começa na saúde, então é um bem mais precioso que a gente tem, a saúde, e esses moradores lá estão sendo prejudicados com esses problemas aí, que eles não têm nada a ver com isso. E fica agora com a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, terça-feira. A semana começa com céu parcialmente nublado e grande chance de chuva durante a tarde. A máxima alcança os 27 graus e a mínima 18. Na terça, o dia será chuvoso com queda na temperatura, que fica entre 17 e 22 graus. E agora um recado muito importante, hein? Começa nesta segunda a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde do município, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Devem tomar a dose crianças de 6 meses a menores de 5 anos e adultos de 20 a 29 anos. E olha, é muito importante que todo mundo que faz parte desse público-alvo tome a vacina, porque o nosso país vive um surto desde maio e soma mais de 5 mil casos confirmados de sarampo, sendo 97% deles em São Paulo. E aqui em São José dos Campos, a Secretaria de Saúde registrou 33 casos positivos da doença, todos sem gravidade. Outros 185 casos estão em investigação. E esse foi o nosso Boletim de Notícias. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.